O movimento harmônico simples, a grosso modo, é um movimento de vai e vem, né, em torno de uma posição de equilíbrio. Então você tem qualquer coisa que está indo e voltando com a mesma amplitude, né, com a mesma medida de distância, digamos assim, né, então ele pode ser caracterizado como um movimento harmônico simples. Só que fisicamente, para a gente chamar de MHS, movimento harmônico simples, esse movimento tem que ser eterno. Ou seja, ele não pode ser parado, ele não pode parar. Então, aí eu já te digo que esse MHS na prática não existe. Na natureza não existe o movimento harmônico simples. Ele é um conceito físico, ele é um conceito teórico, mas que na prática a gente vai ver que não existe. Por quê? Vocês estão lendo aqui, ó. O movimento harmônico simples é um movimento periódico que acontece exclusivamente em sistemas conservativos, aqueles em que não há ação de forças dissipativas. Então, exatamente na natureza vai acontecer essas forças dissipativas. Então, por isso que nós não vamos conseguir observar o MHS na natureza, de forma natural. Até mesmo a gente tentar fazer em laboratório é dificílimo, para não dizer impossível. Então vamos ver alguns exemplos aqui que eu captei na internet. Então veja esse daqui, ó. Isso daqui é um sistema de massa-mola. Você tem um objeto oscilando, então veja, é um movimento de vai e vem, né? E que teoricamente seria movimento harmônico simples, MHS. Porém, aqui vão ocorrer forças dissipativas, várias. Uma delas, o atrito com o ar. Então, vai ter o atrito com o ar tanto do objeto como da mola. Também a própria mola sofre atrito com o ar. Além disso, tem o desgaste do próprio material da mola ao longo do tempo. É claro que isso daí é uma coisa mínima, porém ela vai acontecer. A constante elástica da mola, a elasticidade da mola ao longo do tempo vai se desgastando com esse movimento. Então, até mesmo um aquecimento vai acontecer na estrutura do material, fazendo essa energia se dissipar. Vai ser pouco, né? Então, num curto espaço de tempo, isso é quase que imperceptível, mas o que vale é o conceito. Então, isso daqui, na natureza, é uma coisa que não existe. Tá? É um conceito puramente físico. Então, você somando tudo, atrito com o ar, o desgaste do material, a perda da elasticidade da mola, então é uma coisa que são forças dissipativas que estão influenciando e descaracterizando o movimento harmônico simples. Então isso aqui é pura teoria. Um outro exemplo que eu captei é esse daqui, ó, que é o pêndulo simples. Então esse pêndulo simples também é um movimento de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio. É a mesma coisa. Na prática, a gente não vai conseguir observar o MHS na essência do conceito, né? Por quê? Vai ocorrer o atrito com o ar, novamente, tanto dessa esfera, tanto dessa bola, como do fio. Então, o atrito com o ar é uma coisa importante que influencia no movimento. A outra coisa, o fio, aqui no ponto de articulação, como é que
aqui no desenho simplesmente está um traço num teto, mas aqui vai ter, o que a gente vai ter que fazer na prática, né? Fazer um aro, colocar um prego, alguma coisa assim e articular. Só que aí vai ter o quê? Vai ter atrito do aro com o eixo, né, que vai influenciar no movimento. O que vai acontecer nesse sistema? Até num curto prazo de tempo, não precisa ser nem num longo prazo, ele vai parar. Então, novamente, aqui a gente tem um exemplo de movimento harmônico simples que só existe conceitualmente. Na prática não existe, na natureza a gente não vai conseguir, nem em laboratório a gente consegue isso. Tá? E o exemplo mais interessante que eu consegui me lembrar é o que a gente vai ver em seguida, agora. Então, esse movimento harmônico simples que vocês viram aí nesse exemplo aí, que é um furo, né? Fazer um furo através do planeta Terra, um túnel, né? Cavar um túnel passante, né? De fora a fora, né? E aí você jogaria um objeto através dele, né? Que tipo de movimento ele faria? Então, ele faz esse movimento que vocês acabaram de ver. Ele fica nesse movimento oscilatório de vai e vem, né? Então, esse MHS aí, vocês veem que praticamente é impossível, porque você nunca vai conseguir fazer um túnel passando pelo planeta Terra, né? E fazendo esse túnel, quando você joga essa pedra, esse objeto, vai ter um monte de força dissipativa acontecendo também, né? A principal é a resistência do ar. Então vocês vejam que é um outro exemplo de movimento harmônico simples que na prática não existe, né? Existe conceitualmente, mas é um exemplo bastante interessante. E na animação ali, que na verdade ele foi feita uma simulação proporcional, né, com relação ao tamanho, mas o que acontece? No começo do movimento, como ele parte do repouso, ele está com uma velocidade lenta. Conforme ele vai se aproximando do centro da Terra, ele vai ficando mais veloz, né? Por causa da aceleração da gravidade, até que ele atinge o máximo no centro, né? E aí ele vai descendo, desce, e até que chega uma hora que ele vai ter uma força retendo o movimento da pedra, que é a força gravitacional do planeta, do centro da Terra, fazendo com que ele inverta o movimento. Então olha que curioso aqui, ó, eu fiz o cálculo, né? Se você jogar a pedra num lado do túnel, né? Olha aqui, ó, a gente usando aquela fórmula do ensino médio, aqui, ó, x igual a x0 mais v0t mais at2 sobre 2, né? Aí o ΔX a gente usa o raio da Terra, que é 6.371 km, que é 6.371.000 metros mais ou menos. A aceleração, a gente usa a aceleração da gravidade, que eu usei 9,8 metros por segundo. Então, fazendo as substituições, a gente consegue calcular o tempo que a pedra leva para chegar até o meio.
Então, até o meio, eu calculei aqui, está dando 1140 segundos, que dá mais ou menos 19 minutos. Então, 19 minutos, então, para chegar até o meio. Então, para ele chegar até a outra extremidade, é mais 19 minutos. Então, no total, a pedra levaria 38 minutos para chegar da boca do túnel até a extremidade oposta. Tá? E a outro cálculo que eu fiz também bastante interessante é a velocidade do objeto, a velocidade máxima que ela atinge dentro do túnel, né? Então a velocidade máxima vai ser no centro do planeta Terra. A gente usa aquela fórmula de Torricelli, né, que a gente aprendeu no ensino médio, né? Velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔX. O ΔX é o raio da Terra, a aceleração da gravidade, né? Então, fazendo as substituições, eu calculei aqui, deu mais ou menos 11.174 metros por segundo, que dá mais de 40 milhões de quilômetros por hora. Então, é uma velocidade espantosa aqui, né, no centro da Terra. Mas isso se não tiver influência do atrito com o ar, né? Então tem essas influências, até a temperatura também, que aqui no miolo vai estar super quente, né, por causa da estrutura da Terra, né? O magma, essas coisas, né? Acho que tem até um dragão aqui dentro, né? Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar sobre movimento harmônico simples. Abraço a todos.